aqui, não vou me aprofundar aqui numa mensagem textual, mas eu quero extrair daqui 3 atitudes que Paulo coloca aqui, que constituem uma forma cristã correta de viver. 3 atitudes interessantes. Como eu disse a princípio, são coisas tão simples que os nossos olhos passam por cima e a gente não consegue ver esse ouro, essa preciosidade que está aqui. Amém, irmãos? Então Paulo coloca 3 coisas aqui interessantes nesse texto que eu li. Primeiro, ele fala da oração, e ele estabelece uma forma correta de orar. Segundo, ele fala do pensamento, e ele estabelece uma forma correta de pensar. E por último, ele fala do procedimento, da conduta, e ele também estabelece uma forma correta de nos conduzirmos. Então, de uma forma rápida, nós queremos, a princípio, falar sobre o que Paulo coloca aqui sobre a oração. É claro que a oração é um assunto tão vasto, tão rico, que com 3 palavras você não define tudo que é oração, com algumas frases. Mas como eu disse aqui, são fundamentos gerais que a palavra de Deus estabelece para que a gente compreenda como a nossa relação é tão simples, como você pode sintetizar seus compromissos espirituais com Deus de forma simples e bastante eficiente. Primeiramente, Paulo fala aqui, antes de tudo eu rogo que ninguém esteja primeiro, ele diz, ninguém esteja ansioso por nada. Então aqui começa, de onde vem a ansiedade? A ansiedade vem de preocupações que você não consegue controlar. Tudo que escapa à sua capacidade de controlar, gera para você ansiedade. O que você controla, isso não lhe traz ansiedade, isso lhe traz alegria, realização. O que você não controla, lhe traz ansiedade. É um filho rebelde que você não consegue controlar, traz ansiedade. É uma conta que você não consegue receber, lhe traz ansiedade. É uma relação comercial que não foi bem, houve um desentendimento, gerou um conflito, isso lhe traz ansiedade. São os nossos compromissos financeiros que nós não conseguimos quitar, pagar em tempo. A nossa receita talvez esteja menor do que a despesa, isso nos traz ansiedade. O nosso nível espiritual baixo nos traz ansiedade. Quem não ora o suficiente, quem não se alimenta da palavra de Deus o suficiente, quem não tem a prática do jejum para controlar as suas inclinações carnais, toda pessoa que está com seu nível espiritual defasado, é como se você estivesse com o bolso vazio. Coração vazio é uma sensação de bolso vazio. Quem não tem dinheiro no bolso não tem autoridade para nada, não tem autoridade para ir na cantina e dizer para a esposa e para os filhos, lancha. Porque se disser lancha, com o que eu vou pagar? Eu vou arrumar dinheiro aonde? Vou arrumar dinheiro aonde? Então quem não tem dinheiro não tem autonomia financeira para resolver os seus problemas, para resolver nada. Então fica uma pessoa sem vez e sem voz, sem autoridade. Quem tem um nível espiritual defasado também não tem autoridade moral, porque a nossa vida espiritual é a mesma coisa de uma conta bancária, só saca quem depositou. Quem não deposita nada, não tem nada para sacar. Tem nada para sacar. Eu estava no banco um dia e chegou um irmão aposentado e me pediu um favorzinho. Pastor, saca um dinheiro para mim. Eu disse, irmão, vê se você consegue falar com o funcionário do banco, porque no banco não permite você ficar entregando seu cartão a terceiros e a uma pessoa que você
talvez não conheça, do jeito que você me pede para sacar esse dinheiro, você pede uma outra pessoa. Não, pastor, sou aposentado, sou ovelha sua, por favor, me ajude aí. Eu coloquei o cartãozinho dele. Só que quando apareceu lá no visor do caixa, saldo insuficiente, não tinha dinheiro. Eu disse, irmão, não tem. Tem, pastor, mas tem que ter dinheiro. Tem que ter, olha a data. O meu dinheiro tinha que estar aí. Eu disse, mas não tem. Não, coloca de novo. E eu coloquei o cartão, mas ele não sabia ler, então não adiantava nada eu dizer para ele que tinha e que não tinha. Então tem muita gente iludida, pensando que está com a média grande diante de Deus, e não tem nada, irmão. Não tem nada. Não é porque você fala língua, profetiza, que a média está alta, não é? Não se mede por aí não. A média com Deus se mede pelos frutos que você produz. Irmão, Jesus viu uma figueira linda, bonita, foi a ela, não tinha um fruto sequer. Tem gente assim, está espiritualmente bonito, tem toda a fachada espiritual, tem tudo que você olha assim, e você assinaria embaixo que aquela pessoa é um crente autêntico, 100% espiritual, mas você vai nos frutos, não tem nada, está vazio. Então a média espiritual não se mede apenas pelo nível espiritual, se mede pelos frutos produzidos, se mede não pelo que você faz, mas pelo que você é. Então é aí que está a diferença. Então à medida que você ora, que você vem à igreja, que você tem uma prática correta espiritual, sua média vai crescendo, sua autoridade espiritual, que ela vem da nossa relação com Deus, ela vai crescendo. A nossa autoridade espiritual, ela cresce à medida que a nossa relação com Deus também aumenta. Quanto mais comunhão com Deus temos, mais autoridade espiritual nós também teremos. E aí, meu irmão, quem deposita tem média, quem não deposita não tem. Pode bater o pé no chão, pode rodopiar, pode dizer que você está cheio, mas não adianta. Poder não é simulado. Poder ou você tem ou não tem. Amém? Ou a gente tem ou não tem. Eu comparo, irmãos, a unção do Espírito Santo na nossa vida ao tanque do nosso carro. Você encosta na bomba, aí o camarada fala, completa? Você, não, põe 10 reais. 10 reais. Não vai longe, tem que encostar em outra bomba, porque senão o carro para. Quanto aqui coloca? Mais 10. Você vai ficar colocando 10 e mais 10 e não vai a lugar nenhum. Tem crente que o abastecimento dele é só 10. Só 10, só 5. É 5 minutos de oração, só 10 minutos de oração. É igual a beija-flor, só chupa lá e já voa. A presença de Deus para ele é só para visitar. Ele é um visitante espiritual da presença de Deus. Agora, meu irmão, quando você encosta na bomba e fala, enche o tanque, aí o camarada enche e fala assim, é só no disparo da bomba? Você, não, depois que encher aí, você pode balançar o carro e encher até na tampa. Aí você vai rodar 600 quilômetros, 700 quilômetros, e o petróleo não vai acabar, a luzinha vermelha não vai acender. Então a vida espiritual é assim, você está aqui na bomba de Deus. Quando você vem para a igreja, você está encostado na bomba. Quando você lê a palavra, você está encostado na bomba. Quando você jejuma e ora, reserva tempo na presença de Deus e diz, Senhor, só vou sair daqui com o tanque cheio. Não vou sair com 10 reais, com 5 reais, vou sair com o tanque cheio. Eu quero encher meu tanque espiritual. Meu irmão, quando o tanque está cheio, ninguém precisa falar, você mesmo sabe, você mesmo sente. Nós que somos pregadores, a gente conhece qual é a mensagem boa, qual é a ruim. A gente sabe o dia que a gente está inspirado e o dia que não está. Você sabe o dia que o nível do óleo está no normal, o quanto está baixo. E pela misericórdia de Deus, às vezes tem aquele dia que a gente está só na reserva, né? Só na reserva. E aí você traz uma palavra, os irmãos dizem, ô irmão, mas que palavra boa.
Você diz, é a misericórdia do Senhor, porque estava só na reserva, estava vermelho já. Então, meu irmão, nós precisamos de nos abastecer. Aí por isso que Paulo começa com oração. Começa com oração. E aí ele fala aqui, ele fala de oração, de súplica e ação de graça. 3 formas de orar. Por que ele dividiu apenas em 3? Para simplificar. Se coloca 10, 15, você eu não decoro, eu não consigo, eu não vou entender, eu não vou saber o que é isso. E Paulo simplifica. Ele coloca a oração primeiro como o meio de nós obtermos comunhão com Deus. Porque o objetivo número 1 da oração não é pedir, é aproximar de Deus, é buscar comunhão, é entrar na presença do Senhor, é você ter a liberdade de chegar diante de Deus e sentir Ele. E quando você sente que você está diante de Deus, você está orando, Pai nosso que estás no céu, aí você tem vontade de dizer, santificado seja o teu nome. Você já está vislumbrando a glória dele. Aí você se entrega, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. A vontade de Deus só se cumpre na nossa vida quando Ele tem pleno e absoluto domínio da nossa vontade. Quando é a nossa vontade que impera, nós vivemos em conflito permanente com Deus. A maior parte dos nossos conflitos surgem da nossa teimosia de querer sobrepor a vontade de Deus. Quanto mais nós insistimos com a nossa vontade, mais a vontade de Deus se enfraquece na nossa vida. Quanto mais você se submete à vontade de Deus, mais a sua vontade terá direcionamento correto. A nossa vontade, irmão, ela só funciona aliada à de Deus. Quando nós aliamos a nossa vontade à vontade de Deus, você se torna forte, a sua vida passa a ter direcionamento correto. Está lá em Provérbios capítulo 3, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aí está o segredo. Então a oração em primeiro lugar visa buscar comunhão. Nós temos que primeiro buscar comunhão com Deus, orar buscando comunhão. Busque comunhão, poder, unção, graça. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, mas Senhor, me abasteça da tua graça. Como diz o pastor Enoque, me encharca, né? Me encharca da tua graça. Nós precisamos realmente ser encharcados, né? A graça de Deus, ela tem que operar em nós abundantemente. Eu sempre digo, uma das maiores necessidades do cristão é a necessidade da graça. Graça, nós temos 2 conceitos para graça: favor imerecido e poder. O poder que Deus nos dá para vencer, para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja, para suportar a prova, a luta, a dificuldade, a tribulação. Tudo nós somos crentes pela graça. Estamos na igreja pela graça, oramos pela graça, servimos o Senhor pela graça. Eu estou aqui hoje com 46 anos de fé pela graça. Se não fosse a graça, eu não estava aqui mais. É a graça que nos leva onde nós precisamos estar. Então, quando você entra na presença de Deus orando, você está se abastecendo da graça. Amém? Abastecendo da graça. Por que nós terminamos o culto dizendo: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós? Paulo sabia o que é que ele estava impetrando para a igreja de Coríntios: amor de Deus, graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos. Quando temos o amor de Deus no coração, nós perdoamos, nós suportamos, nós toleramos, nós pedimos perdão, nós nos humilhamos, nós descemos, nós estamos sempre no centro da vontade de Deus. Quando temos a graça do Senhor Jesus, nós suportamos tudo. Quando nós temos a comunhão, nós temos o prazer de estar junto, adorando junto, servindo junto, amamos uns aos outros, e a vida cristã vira uma festa.
A igreja primitiva, o povo amava estar na igreja, porque tinha comunhão. O povo amava estar junto, porque tinha comunhão. Comiam juntos, porque tinham comunhão. Estavam todos os dias do templo, de casa em casa, porque tinha comunhão. A falta de comunhão nos separa, nos distancia uns dos outros. A comunhão nos aproxima. Amém? Aí Paulo fala oração, e eu coloquei aí a propósito, Mateus 6, 9 e 10, que vocês conhecem muito bem, oração do Pai Nosso. Depois ele fala de súplica. Súplica, o que é a súplica? É a maneira de expressar diante de Deus nossas carências, nossas necessidades, nossa pobreza espiritual, nossa limitação. Quando nós entramos na presença do Senhor, primeiro é para adorar, é para glorificar, mas em segundo lugar é para depender. E quem depende, como diz o pastor Silas Malafaia, tem que vir por baixo, não é por cima. Quem depende não chega impondo. Quem depende não diz: Senhor, há quanto tempo eu te sirvo, eu determino, o Senhor tem que fazer isso para mim, o Senhor sabe que eu sou teu servo. Meu irmão, que moral nós temos para dizer isso para Deus? Nós temos que dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Nós temos que fazer a oração do publicano: ser propício a mim, que sou falho, sou pecador, eu dependo. A súplica, irmão, não é de um coração exaltado. A súplica vem de um coração humilde, quebrantado, dependente, necessitado. Se lembra da mulher cirofenícia? O que ela estava fazendo diante do Senhor? Suplicando. Por um instante Jesus ignora a sua súplica. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, essa mulher vem gritando atrás do Senhor, ou atende ou despede. Estou incomodado, olha que tempo essa mulher vem gritando e o Senhor não atende. Jesus disse: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher suplica, ela não impõe, ela não grita, ela não diz: Senhor, eu mereço. Ela diz: Senhor, os cachorrinhos também podem comer da migalha que cai da mesa dos filhos do reino. O que ela está dizendo? Eu não tenho direito nenhum, mas se cair uma migalha para mim já é o suficiente. Se cair uma migalha no chão, onde só os cachorrinhos podem aproveitar, eu estou aí, uma migalha do Senhor para mim resolve o meu problema. Meu irmão, a migalhinha de Deus aqui para nós supre toda a nossa necessidade. Jesus gostou tanto da súplica daquela mulher, disse: vai, mulher, a tua fé te salvou e a tua filha já está curada, vai em paz. Paulo está dizendo aqui, meu irmão, a oração correta é aquela que você chega para adorar, é aquela que você chega para reconhecer a majestade de Deus, é aquela que você chega primeiramente para ter comunhão com Deus, para sentar à mesa com Ele, para se identificar com Ele, para que você possa aumentar a sua intimidade com Ele. Depois é a súplica, é a dependência. Aí na súplica Paulo diz: olha, você pode pedir tudo que você precisa. Ele diz: não viva ansioso, porque Deus tem tudo para você. Deus tem tudo. Antes, suas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Primeiro, com oração. Segundo, com súplica. Terceiro, com ação de graças. O que é que Paulo está dizendo? Quem entra na presença de Deus nunca sai de mãos vazias. Então, se você não sai de mãos vazias, tira um tempo para agradecer. Ninguém hesita em pedir. A gente pede toda hora, até por hábito. Até por hábito a gente pede coisa que nem precisa. Ninguém hesita em pedir, mas poucos são os que agradecem. Então qual é a oração correta? É aquela que você adora, que você suplica e que você agradece. Amém? Não simplificou? O pacote não ficou tão pequeno? Então primeiro você entra na presença de Deus para adorar, para reconhecer quem Ele é. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em seguida você pode dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é súplica. Depois que você glorifica, depois que você adora, você suplica. Depois que você suplica, você agradece. Amém, irmão? Então, é o que Paulo coloca: ore corretamente. Ore corretamente. Não faça sua oração a música de uma nota só. Nós temos um hino aí que fala: me dá a minha bênção, me dá. Está errado? Não, mas antes de pedir a bênção, vamos glorificar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Ficou clara essa parte? Vamos terminar, porque o relógio está mandando eu parar já. Mas Paulo manda pensar corretamente. Irmão, você não tem ideia quanto o pensamento é importante. Diz que Deus nos controla pela mente, como o diabo também quer controlar o homem pela mente. Por isso é que Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2: entrega o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí ele fala que nós devemos entregar a Deus a nossa mente. Entregar a nossa mente. Ele diz que nós devemos não concordar com o que o mundo diz, com o que o mundo fala, com o que o mundo oferece, mas renovar pela transformação do nosso entendimento. Então ali nós temos 3 tipos de entrega. Primeiro, você entrega o corpo. Quem diz amém? Ninguém gosta de entregar o corpo não, irmão. O povo gosta de entregar só a alma. Corpo não, Senhor, o corpo deixa eu fazer dele o que eu quero. Minha alma o Senhor pode levar para o céu, a minha alma o Senhor pode revelar, minha alma o Senhor pode arrebatar, a minha alma pode fazer o que for. Agora meu corpo, Senhor, eu quero tomar café com pão manteigado todo dia, eu quero comer picanha todo dia, eu quero jantar toda noite, eu quero comer torresmo, eu quero fazer o que meu corpo pede, a minha vontade pede. Paulo diz: não, entrega o seu corpo em sacrifício ao Senhor. Meu irmão, entregar o corpo para o Senhor não é fácil. Você ficar 1 hora de joelho não é fácil. Pastor Samuel falou do nosso teste lá, né? Você ficar 1 hora de joelho, entregar o corpo para o Senhor. Passar um dia jejuando, 12 horas jejuando, você está entregando seu corpo para o Senhor. Aí você não está fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade do Senhor. Primeiro você entrega o corpo. Segundo, você entrega a mente. Terceiro, você entrega a vontade. Aí quando você entrega o corpo, entrega a mente, entrega a vontade, Paulo disse: você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você viu como é simples? Paulo disse: eu não quero, Deus não quer só a mente, só a alma, só o espírito. Ele quer espírito, alma e corpo. Então entrega o corpo, entregue a mente e entregue também a sua vontade, a sua volição. E aí Deus tomará conta de tudo e você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso é que Paulo diz: pense corretamente. Primeiro, em tudo que é verdadeiro. Irmão, o pensamento influencia. Ele influencia na nossa como fala? Influencia no nosso estado emocional. Pensamento influencia no nosso estado emocional. Se você pensa coisa boa, você vai acalmando seu coração, você vai vivendo em paz. Se você começar a pensar coisa ruim, maquinar coisa ruim contra os outros, seu estado emocional também vai se alterando. Amém? Aí Paulo diz aí: pensa primeiramente em tudo que é verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus nos controla pela verdade, e o diabo controla as pessoas pela mentira. Olha como é que o diabo faz com as pessoas. É pela mentira. A pessoa acredita que se ele for para o mundo das drogas, ele vai viver feliz, vai se sentir realizado.
Tem gente que fala, eu sei que eu vou morrer mesmo, mas não tem problema não, vou continuar assim. Deus nos controla pela verdade, porque a mentira escraviza, a verdade liberta. Amém, irmãos? Por isso é que Jesus só trabalha com a verdade. E quando nós abraçamos a verdade, cremos na verdade, praticamos a verdade, vivemos a verdade, pensamos a verdade, o Senhor estará nos controlando pela verdade. Amém? Diz que 92% das nossas preocupações são imaginárias, nunca acontecem. O que o diabo quer? Que você viva 24 horas estressado, preocupado, desnecessariamente. É tanta montanha que você vê na sua frente, que você fala, onde é que eu vou parar? Como vai ser o meu dia de amanhã? Como é que eu vou chegar ao final da semana? Meu Deus, e esse problema que está na minha frente, será que eu vou conseguir superar isso? Quando você chega lá na frente, nada daquilo aconteceu, era sofisma. Paulo diz que Deus nos deu armas espirituais para destruir essas fortalezas do diabo. Fortaleza, você olha, parece uma fortaleza, você é tão pequeno, parece que o diabo está tão entrincheirado que ele é muito mais forte do que você. Mas a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. Amém, irmão? Então, 92% das preocupações são imaginárias e nunca vão acontecer. E Paulo diz, pensa em tudo que é honesto, digno, correto, confiável. Pensa em tudo que é puro, moralmente puro, que é eticamente correto, espiritualmente correto. Pensa em tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que pode ser aprovado, que você não tem necessidade de esconder. Aquilo que a gente tem que estar escondendo, irmão, vira uma aflição. Imagina, você lembra de Adão? Todo dia Deus visitava, chega um dia não está, estava onde? Escondido. Por que escondeu? Porque ele quebrou o mandamento. Nós temos a tendência de, quando cometemos alguma coisa errada, esconder. Aquele camarada lá do Antigo Testamento, que roubou a cunha, né? Acã, a cunha, a capa. Que ele fez? Escondeu debaixo da tenda. Se Deus não revela, a nação inteira ia perecer por causa daquilo. Tem gente que comete um erro e esconde. Para que esconder? Pecado escondido gera morte, não vale a pena. Então, irmão, nós temos que pensar em tudo que é de boa fama, tudo que é aprovado, tudo que tem virtude. As coisas boas você não tem que esconder nada. As coisas boas a gente quer que os outros saibam, a gente quer que os outros vejam, você quer que os outros sintam. Tudo que é bom é maravilhoso. É muito bom quando alguém fala assim, eu lembro de você de tal lugar. Mas como? A pregação que você fez, Deus falou comigo, é bom demais, né? Há poucos dias uma pessoa me ligou, pastor, quero te agradecer, o senhor me pôs dentro da sua casa, o senhor me levou na rua, o senhor arrumou um advogado para mim, o senhor resolveu o meu problema. Na época eu estava aqui em Goiânia, disse, eu não sei quem é você. Aí quando ele disse quem era, aí eu me lembrei do fato. Eu disse para minha esposa, é bom ser lembrado por coisas boas, né? Coisa ruim, você tem o tempo todo está escondendo. É uma luta para esconder. Coisas boas, você não tem que esconder. Você quer que todo mundo veja. Você quer que todo mundo veja o que é bom que você faz. Não há necessidade de esconder. Aí Paulo diz, se você pensar em tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é moralmente correto, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, você não tem que estar escondendo nada. Pode viver à luz do dia. Você não vai andar em trevas, pode ficar tranquilo. Você não vai ser julgado nunca, porque a nossa justiça, ela brilha como o sol no meio-dia. E aí Paulo diz, viva corretamente. E ele coloca aí, como é que vive corretamente. Versículo 9 nos dá a entender isso aí. Ele diz, o que aprendestes? Olha só, o que aprendeste? Você já aprendeu alguma coisa boa? Irmão, se tem alguma coisa ruim, nós não temos necessidade de aprender. Ah, tem uma coisa errada na igreja que eu não gosto. O pastor falou uma coisa que eu não gosto. Se você não gostou, não precisa aprender. Despreza. Deixa para lá, esqueça. Agora, coisa boa, aprenda. Coisa boa, guarde. Coisa boa, conserve. Coisa boa, leve com você para o resto da vida. Aí Paulo diz, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu de mim, e vistes em mim,
isso fazei. Paulo está dizendo: siga os bons exemplos. Meu irmão, tem tanta gente, fala, vou sair da igreja porque aqui tem gente errada. Então você tem que caçar um outro lugar, porque no mundo, onde você for numa igreja, tem alguma coisa errada. Diz que um membro chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero minha carta de transferência. E o pastor, como todo pastor, disse: irmão, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Fica aí, irmão, não saia não, você vai me ajudar muito, por favor, permaneça. Não, pastor, essa igreja está cheia de erros e o senhor não corrige. Essa igreja tem muita coisa que desagrada a Deus. Eu vou buscar uma igreja melhor do que essa. O pastor falou: irmão, então nós vamos fazer o seguinte: o dia que você achar uma igreja perfeita, saia dela, senão você vai estragar ela. O dia que você achar uma igreja perfeita, cai fora dela, senão você vai estragar ela. Amém, irmão? Se a gente ficar olhando só as imperfeições, irmão, se você ficar olhando para o que é impuro, porque é o que é errado, o que é de má fama, o que não deve, aí você vai escandalizar. Diz que quem olha para baixo tropeça, quem olha para os lados se escandaliza, quem olha para trás paralisa, mas quem olha para frente prossegue para o alvo e vai em frente. Amém, irmão? Então você não tem que olhar nem para trás, nem para baixo, nem para os lados. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. A boca fala do que o coração está cheio. Viver na prática da justiça, irmãos, é o segredo de viver em paz. Viver na prática da verdade é o segredo de ser liberto. Viver em amor é o segredo de você ter Deus bem pertinho de você. Viver na comunhão do Espírito Santo é o segredo da nossa força e da nossa unidade. E assim sendo, irmão, eu concluo dizendo: a palavra de Deus apresenta princípios que basta você fazer aqui umas 4 perguntas para saber se eles são corretos ou não. Primeiro, o que faço é para a glória de Deus? Aí você discerne se é ou não é. Se não é, então não vou fazer. Se é, então vou continuar, vou fazer. Terá a bênção e a aprovação de Deus? Quando eu falo mal de alguém, Deus está me abençoando? Deus está aprovando? Quando eu faço coisas erradas, quando eu desisto das minhas responsabilidades na igreja, Deus está gostando, se agradando? Não. Então eu tenho que saber o que é que Deus aprova e o que Deus não aprova. O que eu faço enfraquece minhas convicções? Vai fazer eu diminuir a minha dedicação na igreja? Vai fazer com que eu me escandalize? Com que eu me afaste de Deus? Com que eu deixe de cumprir com as minhas obrigações espirituais? Se isso vai acontecer, não devo fazer. O que eu faço prejudica meu testemunho e a minha comunhão com Deus e com os irmãos? Se prejudica, eu tenho que abrir mão. Então são princípios gerais que nos ajudam a ter discernimento do certo, do errado, do que é bom e do que não é. Amém? Então será que nós aprendemos? Primeiro, orar corretamente. Amém? Oração, súplica e ação de graça. Segundo, pensar corretamente no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que é de boa fama. Terceiro, proceder corretamente. Aprender também só o que é bom, guardar o que é bom, seguir os bons exemplos e esquecer o que está errado. Está errado não nos pertence, não é bagagem para nós conduzir. Nós não temos obrigação de pegar nada que não é bom. Nós temos o dever de acatar e levar conosco o que é bom. Amém, irmãos? Deus abençoe, oreis por nós. Obrigado, pastor Samuel.